what you do to me. Oh, it's what you do to me. No primeiro bloco do programa Vitrine Plus de hoje, eu converso com Juliana Plak sobre a festa animal. Confira agora. Olá, Juliana, tudo bem? Tudo bem, hein? Seja muito bem-vinda ao programa Vitrine Plus. Pô, eu que te agradeço, Débora, a oportunidade e o convite, né, de falar dessa festa que está sendo tão importante para nós. Com certeza. Vamos falar de uma festa animal. É um show de moda e solidariedade. Mas vamos falar também como que surgiu a iniciativa, por quê, qual é o objetivo, onde vai ser, como que está assim, os preparativos, o dia, enfim. Vamos falar um pouquinho da festa? Ok, olha só. Sua, então. Então, o CAV, ele tem uma programação já, que é o programa Operação CAV Lages, tá? Que é um programa que tem como objetivo principal conhecer a situação do cachorro abandonado. Também tem um amigo carroceiro, né? Quem faz a coordenação desse projeto, né, do programa Operação CAV Lages é o Dr. Fabiano Salvego. Ele é professor do CAV e diretor de departamento de cirurgia, né, de pequenos animais. E o Dr. Joanes também, que faz o trabalho, né, com o amigo carroceiro. Então, vendo essa necessidade, né, de colaborar, de ajudar esse programa, esse projeto, é que nós criamos a Festa Animal. Tá? Okay. E que eu acho que é uma festa que vai marcar realmente o calendário de Lages, viu? Opa! Nós reunimos aí 150 modelos que vão para a passarela. Nós convidamos algumas lojas em Lages para aproveitar até a oportunidade, né, para mostrar sua coleção Primavera-Verão, porque vai ser dia 15 de setembro. Então, a produção do desfile vai ficar a cargo da Unispot, que é um escritório do Alexandre Padilha e da Fabiana Gil, que estão em Camboriú hoje, que fazem balneário fashion e trabalham dentro do projeto de moda há muito tempo, há 17 anos. Bacana. Eu tive o prazer de tê-los conosco aqui em Lages, e eles vêm, né, para fazer todo esse trabalho de produção, e a gente está todo dia via WhatsApp, via internet, discutindo situações, discutindo o projeto do evento, né? E nós estamos convidando, e já está conosco, 150 modelos da sociedade e da comunidade que vão desfilar, vão participar do evento. E meninas lindíssimas, não se preocupe, o evento vai ter um tempo de mais ou menos 45 minutos a 1 hora. O desfile não vai ser longo, o desfile vai ser bem objetivo. Nós estamos fazendo uma decoração maravilhosa. O Cacetiro está nos apoiando, né? Recebeu o evento lá com todo carinho. Nós vamos fazer um esquenta da festa também no Café Pinhão. O Pitol também nos recebeu com o maior carinho. Nós vamos ter DJs, que é o de Sandro e o Axon, que vão tocar, porque depois do desfile nós vamos ter festa até de madrugada. E lembrando aqueles tempos que a JP fazia o evento, fazia o desfile, e depois o pessoal ficava dançando. O Paulinho é que vai tocar o evento, né, a festa. Enfim, eu acho que vai ser uma festa muito grande e uma festa que vai marcar o calendário, porque todo ano nós vamos fazer, né, para suprir algumas necessidades, sempre tem, né? O propósito inicial agora é comprar um carro, não muito grande, um carro razoável, porque depende muito dessa questão financeira também, porque o projeto ele se estende um pouco mais, ele vai se estender dentro da área da saúde, a visita, o cadastramento do pessoal de bairro, o controle via doenças de sarna, doenças que podem, né, contaminar crianças, enfim, o ser humano. Porque, Juliana, afinal de contas, cães na rua, cães abandonados, é saúde pública. Saúde pública. É bem complicado. E para você fazer um controle, nesse caso de população, é muito complicado. O mundo inteiro discute isso, o mundo inteiro tem esse problema em relação a isso. A OMS, ela, segundo ela, tem 30 milhões de cães abandonados no Brasil. E a gente não precisa saber que isso é uma novidade, ou de repente a gente sai fora do portão, a gente já vê na rua, na frente da nossa casa, em bairros, enfim, em todo e qualquer lugar.
E é uma calamidade. É. Cada vez mais. Está muito triste. E eu acho que essa presença também de assistente social, dos próprios voluntários que vão trabalhar no bairro, ele vai ver a realidade do bairro, ele vai ver cachorros presos lá, sem comida. Morrendo à míngua. Morrendo à míngua, É né? verdade. Morrendo de frio, morrendo congelado, morrendo de fome. Exato. Eu acho que é muito complicado você falar dessa situação, porque só quem vive essa situação, né? Morre congelado, sente fome, sente sede, sente falta de amparo, sente abandono, que vai sentir isso, né? Exato. O cachorro é um ser que, o cachorro, o animal, todo ele é um ser extremamente inteligente, extremamente carente, extremamente fiel, mais fiel que muita gente, mais leal. Ser senciente, cheio de emoções. Cheio de sentimentos. emoções, extremamente inteligente, extremamente leal. Né? Tem essa questão do cavalo também, sabe, Débora? O cavalo, verdade. ele é explorado até a morte. Não existe uma cultura, tá? Não existe uma fiscalização em relação a isso. Ele é explorado até a morte. Depois que ele morre, né? Eles compram outro por R$200, começam a fazer a mesma coisa com o outro, né? Ou recebem como doação de órgãos que não precisam mais, que não utilizam mais o animal, dão para eles. E o CAV hoje tem um projeto extremamente viável, extremamente importante e extremamente funcional, que é em relação ao cavalo de carroceiro, que é levar o cavalo até lá. Eles dão toda assistência mensal, ração, dão inclusive assistência para o cachorrinho que segue o cavalo, Olha só. para a família, só que o pessoal não leva. Não leva a sério também. Não leva a sério, ele não leva até lá. E quando leva, é bem complicado. Pega a ração e vende na esquina, troca por droga. Enfim. É muito. Então você tem que estar presente no bairro, com o presidente de bairro, e é isso que o CAV vai fazer. Né? O CAV vai direcionar. A gente está tentando também nos aliarmos à questão do centro de zoonose, que já tem uma estrutura também, né? Eles estão tentando, porque nós não fizemos parte do projeto. Isso já é um projeto, o programa Operação CAV Lages já é um projeto que existe. O programa Amigo Carroceiro também já é um projeto que existe. Né? Então a gente só vai apoiar com a renda dessa festa. O que der de dinheiro nessa festa, o que sobrar das despesas, enfim, todo o dinheiro vai ser doado, revertido. Que o propósito inicial seria comprar esse carro, mas se nós ganharmos o carro de qualquer forma, alguém for lá e dizer, não, a gente vai dar o carro. Vai doar? Vai doar o carro. Aí vai ser para a reforma do carro, adaptação. Exato. Né? Um castramóvel? Ele não vai ser um leva e traz. Porque é muito complicado castrar uma cachorra e deixar lá para cuidados da família. Né? É muito complicado isso. Então, ele precisa ser transferido e precisa ser observado. Então vai ser um leve e traz, onde é feita a cirurgia, mas ainda o principal objetivo é a educação. Orientação. A orientação, a educação, sabe? Promover lá o bairro mais lindo de Lages, o bairro mais bem cuidado. Nós estávamos pensando em relação a isso com os presidentes de bairro, estreitar o caminho aí. Né? No caso, o projeto está pensando nisso. O Programa Operação CAV está vindo muito aberto, ele está colocando muita fé nessa festa também. Né? Porque na questão do cachorro é essa questão. O cavalo é a questão também, porque o cavalo não precisa não trabalhar. O cavalo pode trabalhar. Né? Não tem dúvida que ele pode trabalhar. Só que ele tem que trabalhar com dignidade, com trato, com comida, com respeito, com dignidade, morrer com dignidade, ser bem cuidado. Afinal de contas, como muitos alegam que ele é o sustento da família, então trata o sustento da família, né? Respeita o sustento da família. Alimente, alimente. Então, uma fiscalização talvez adequada seria, que poderia ser feito, era a questão do peso da carga. Também. Que está na rua, você vê, o policial vê, alguém vê e faz essa fiscalização da carga. Né? E a gente vê muito o animal extremamente exaustivo, Exausto. chegando a cair, morre na BR, na BR, ele é abandonado quando ele não trabalha mais. Verdade. Ele é abandonado. Eles têm tanta falta de informação e talvez uma cultura que eles deixam morrer uma vaca nesses campos que eles cuidam de vacas, aí 1, 2, e ficar 5 dias na trovoada, no frio,
esperando a vaca morrer porque não se determina. E não é uma questão da prefeitura. Nós tivemos uma ocasião que a gente foi ver esse negócio de uma vaca e a vaca estava 5 dias grávida, né? Prenha. E 5 dias deitada. A gente questionou, escuta, por que você não chamou alguém? Ah, porque a prefeitura não dá bola pra gente, porque a sociedade não dá bola pra gente. Ah, então tá. E nós ligamos, uma menina ligou, que nem usou o nome de ninguém, dizendo que tinha uma vaca nessa situação. Olha, veio prefeitura, veio Semasa, veio corpo de bombeiro. Olha só. Entendeu? Uma vaca que o próprio dono disse que dava 10 litros de leite. É falta de informação, de conscientização. Um pouco falta de conscientização, um pouco de má vontade. Um pouco de tudo, um pouco, né? Então é isso que o doutor Fabiano vai tentar chegar a esses bairros com apoio, claro, vai né? trazer à tona, ele também sozinho. E que envolve a comunidade, a sociedade, muitas secretarias. Muitas parcerias. Muitas parcerias. Né? Muitas parcerias. E essa festa vai ser destinada, depois que for comprado todo o equipamento, nós vamos fazer todo ano, por isso que a gente quer que a festa pegue, nós estamos fazendo com o maior carinho, com a maior produção, nós vamos fazer um grande evento. Estão todos, olha, Paulinho muitos envolvido, parceiros. O Dissandro envolvido, o Axel envolvido, que são pessoas que vão tocar festa, sabe? Então, tá toda a sociedade achando que vale a pena investir nessa festa, né? Que vai ser a festa. As meninas estão compartilhando no Face. Então, vai ser para isso. A gente quer fazer... nós não vamos nos envolver na parte técnica. A parte técnica, a gente vai tentar dar uma estrutura no que for possível financeiramente. Exato. O Ministério Público também sinalizou uma possibilidade de colaborar. Ai, que bom. Né? E agora a gente está tentando fechar lá com o Centro de Zoonose. Tem a Mari, que é uma pessoa muito bacana, ela veio com extrema boa vontade. Né? Ela veio com uma extrema boa vontade para trabalhar. Só que tudo é muito complicado, né? A população é muito grande. Teve as casinhas também, que eu não sei como foi feito o projeto, mas está sendo usada de alguma forma. Eu não sei como que é administrada, enfim. Né? Mas todos estão tentando fazer o bem. E é interessante que a gente vê assim, de uns anos para cá surgiram muitas ONGs e protetores independentes e pessoas particulares que cuidam de 10, 20 animais, mas não dão conta. É preciso abraçarmos essa causa como um todo, a sociedade, o vizinho, sabe? Mesmo aquele que não gosta do animal, mas respeita. Não maltrate, né? Exatamente. Faça a sua não use de parte. agressão, né? Não joga um óleo quente, água quente, como a gente vê muito por aí. Esse animal de rua, né, maltratado, ele está o quê? Buscando uma comida de alguém que pegou, adotou, soltou na rua ou comprou esse animal. Enfim, a gente vê muitos casos por aí. Mas que cada um procure se conscientizar. Procure fazer e conscientizar. E fazer essa parte. E eu acho que é isso a proposta desse projeto, né? Que é o programa Operação CAV Lages. E que tem o apoio do CAV. O CAV vai estar em peso na festa. Mas a gente vai fazer a festa, que é a nossa... nosso segmento, né? A nossa praia, né? Fazer festa, fazer evento, é dessa forma que a gente pode contribuir, né? Sim. E ótimo, nossa, boa iniciativa. Exatamente. E a ideia surgiu em prol dessa necessidade, então. Em prol de ajudar a fundação, né? O programa, né? Operação CAV. Quando que vai ser? A festa vai ser dia 15 de setembro. Tá aí já, né? Tá aí. Ela começa às 21 horas para quem quer assistir o desfile. Tá? O Beto da Lagetur vai dar uma viagem, né? As passagens para Disney. Não, as passagens para Disney para a menina que mais se empenhar e divulgar a festa e vender ingresso. A gente está incentivando todos, né? Todos os segmentos da sociedade praticamente estão envolvidos. Meu Deus. Né? Indiretamente. Eu acredito que vai sensibilizar também, de o pessoal poder investir mais, né? E a festa vai ser dia 15, a gente convida todos a fazer a grande festa. Quem quer assistir o desfile vai às 21 horas, quem quer só pra festa, quer, né, não está disposto a assistir o desfile, mas o desfile vai ser muito bonito, hein? Bacana. Vai ser, olha, um desfile maravilhoso, moderno. Para marcar mesmo esse evento. Uma grande propostas, sabe? As lojas que vão participar com a gente, que é a Charme, a One Story, que é de criança, a Pico Ruchas também, da Agnes lá.
vai estar participando também com as crianças. O Navarro, ele vai trazer uma coleção de maiôs e biquínis, que ele é de Camboriú. O Hugo vai entrar com a sua linha, né? O Hugo Salão e Ateliê vai entrar com a linha dele de alta costura. Nossa, ele está se preparando pra caramba, o Hugo está bastante envolvido. A geração 3 da Paulinha também está envolvida. Então, esse pessoal está trabalhando com muito carinho na coleção. E o Alexandre, a Onispot, eu acho que mudou todo o conceito da festa. Ele está muito bem, o escritório está muito bem, ele tem pessoas muito ligadas a ele tem clientes bastante conceituados, bastante exigentes. Ele cresceu muito no mundo da moda, ele cresceu muito, 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 muito. Ele mudou realmente. Eu devo ao Alexandre toda a produção. Tá? Nós temos voluntários que já estão fazendo as flores para nossa decoração. Nós vamos fazer 2 paredões de decoração muito linda de flores. Eu vi esse trabalho, um grande desfile também. Achei fantástico por ser primavera, por poder jogadas de cores. Eu acho que quem vai assistir o desfile vale a pena. Com certeza. Vale, vai ser uma hora de desfile, mas vale a pena prestigiar as meninas que estão se empenhando pra caramba no projeto. Se empenhar as meninas, nós temos meninos também, né? Haver um empenho. A Winner está divulgando pra caramba também, o Júnior tá participando. Eu acho que quem quer apoiar o evento vai apoiar as meninas também. E a parte da prefeitura, o pessoal tá... Nossa, a Fundação Cultural, o Giba foi fantástico. Que ótimo. O Giba foi fantástico. Ele foi assim... super consciente dessa necessidade. O Giba está fazendo um excelente trabalho, viu? Ele está realmente fazendo uma diferença. E ele realmente disse, não, vamos apoiar sim, estamos juntos, eu percebo qual é a necessidade dessa causa. O Giba, nossa, é tanta gente, a Transul, nossa, o Gilberto da Transul, o Mapiotel, a Justina, a Karen do Bocas. Nossa, é tanta gente, a gente vai colocar tudo isso no cartaz. Ó. Quando vocês verem essa logo aqui nos faces aí, na internet, para ler a data, o dia da festa e tal. A gente vai ter uma festa de esquenta que os convites vão ser cortesia, tá? Então, nessa festa de esquenta, as meninas vão distribuir convite cortesia para dar uma agilizada maior na festa. Verdade. Vai ser dia 2 no Café Pinhão. E daí vai ter a festa dia 15 de setembro, que vai ser no Cacetiro daí, né? A festa vai estar R$25 por aí o ingresso, um ingresso bem acessível. Sim. Né? O que a gente quer é que o povo vá e que o ano que vem a gente já tenha parceiros contentes, satisfeitos, né? E que o projeto, né, alavanque. Esse é o início. Que esse é o início, esse é o início. De muitos que virão. De muitos. A gente vai fazer várias ações, que essa é a nossa parte. A gente ficou com isso. O Lions Club, eu já falei isso pra ti? Não. O Lions Club Copacabana, Olha. o Hernani Vieira, que é um parceirão, né? Eles vão supervisionar o dinheiro que entra. Eles que vão distribuir os convites, os ingressos para venda, ver o que foi gasto de patrocínio, porque a gente teve bastante patrocínio, talvez até sobre alguma coisa, né, para complementar mais. Então, o LAIS vai ser o nosso órgão fiscalizador, não vai ficar dinheiro nem na minha mão, nem na mão de nenhum voluntário, nem de terceiros. Com eles. Exatamente, eles vão ficar. Isso é ótimo. Se precisar a gente fazer uma outra ação para comprar o carro, que o dinheiro não seja suficiente, o Laios vai guardar esse dinheiro para nós. Tá? Ele vai colocar a equipe dele para distribuir os ingressos, para cobrar. Então, nós não vamos nos envolver com dinheiro, até porque o Laios faz isso. O Laios faz isso com muita seriedade, claro, com certeza, sem dúvida alguma, né? E depois a gente vai ver, faltou mais dinheiro, o que está faltando? Vamos fazendo ações, né? Com certeza. Para movimentar. A nossa parte é fazer as promoções. E a parte da operação, do programa Operação CAVE, com o doutor Fabiano. Eu converso com ele. Você é muito amiga dele, né? Doutor Jones, doutor Fabiano, a turma ali. Vai ser tentar colocar em prática, né? Porque isso aí não é barato.
Esse trabalho não é barato. A associação é independente do CAV, apesar que vai ter os apoios dos meninos, mas o doutor Salveiro, ele vem aqui e vai falar exatamente como vai funcionar. Você já convidou, né? Já. Você está dando uma força para o evento, a Nova Era também está dando uma Com certeza. super força, dando oportunidade para os eventos legais. Juliana, e falando assim do evento, e a satisfação de retomar novamente o evento da moda? Ah, que legal! Eu estou fazendo só a parte executiva, na realidade, né? Porque eu não tenho mais... Mas e a satisfação de rever novamente, rever a meninada palco, empolgada. moda. Isso! É. Você ficou tanto tempo, né? Tanto tempo com esses- fora disso, né? Mas era a coisa, o que eu podia fazer. Era da forma que eu poderia trabalhar. Maneira de ajudar, de colaborar. É a maneira de ajudar, de colaborar, de estar envolvida. A gente vê agora que a parte dos pets estão evoluindo, estão mais sendo bem vista, está cuidando melhor do seu animalzinho, está tratando melhor, tem vacina, tem isso, tem aquilo. Claro, tem muita coisa, tem um passo muito grande para ser dado ainda. Mas tá um novo olhar para esse animal, não tá? Tá. Tanto é que você está aí, com essa ideia. E não é difícil de você, por exemplo, um tratamento de sarna, é rápido para você tratar. Você não precisa deixar de adotar um animal porque tem medo que ele vai passar uma doença, que ele venha com uma doença. Ele não vem, o animal ele é muito resistente a doenças, o animal. Esses animais feitos em laboratório é que é complicado. Mas o animal, o sem raça definida, ele é um cachorro muito forte. Só que ele não sobrevive a frio demasiado, ele não sobrevive à fome demasiada, ele não sobrevive ele não sobrevive à paulada, à queimadura. Exato. Isso não tem como ele sobreviver, né? Exato. É uma máquina, se você der uma paulada, ela vai... Então, para um país que nem o Brasil, que eu acho, na minha opinião, precisa urgentemente de um controle de natalidade, pelo menos por uns 10 anos, praticar isso até isso tudo se normalizar. Não adianta você ter um filho, e o filho não só quer comer, ele tem educação, tem conceito, tem exemplos, tem família, né? Então, imagine o controle populacional de animais, né? Mas o cachorro de rua você pode adotar, não, ele não tem problema, você trata, dá um banho. Tem cachorros muito saudáveis também para adoção. Carentes. Tem cachorro muito saudável para adoção. Tem mesmo. Você pode adotar com responsabilidade, não precisa comprar a melhor ração do mundo, não precisa levar para o pet... Pela o pelo dele uma vez por ano, ele não solta tanto pelo. Um bom banho. Um bom banho que você pode dar. Exato. O antipulga deu. Umas coisas bem simples. Umas coisas simples. Né? Mas ele com tudo, ele é o cara. Ele é demais. Pode ter certeza. Ele não te abandona nunca. Tanto é que prova disso que ele está correndo atrás das carretinhas de cavalo. Ora, não é? Né? Você veja, o pessoal que dorme na rua deixa de ir pro abrigo porque não dá para levar o cachorro. Mas eu observei também relatos que estão abrindo, né, a ideia de nos abrigos também poder levar o seu cãozinho. Em muitos lugares a gente está ouvindo esse comentário. Que bom! Que bom! Que seja bem-vinda a ideia. Em Florianópolis, se eu não me engano. Que ótimo! Os asilos seria excelente coisa para o asilo. Para o asilo, não é? Levar pelo menos para visitar. Porque aqui em Lages já teve a ideia, né, do hospital infantil. Tem a cão-terapia. No asilo também, eles estão sendo visitados. Não é? A gente fez uma festa de dança lá no asilo, foi muito legal. E tem uma senhora que tem um cachorrinho amarradinho lá, então, cuidadinho e tal. Tem uma senhora que tem, eles não podem ter cachorro lá porque é complicado para eles, eles vivem de doações também. Pelo lado psicológico, emocional, você não tem ideia o bem que faz, né? Aquele ser que recebe aquele carinho, que muitos filhos, de repente, por necessidade ou não, ou por abandono mesmo, deixaram aquele pai, mãe, vó, tia, enfim, lá no asilo. E tem aquele animalzinho, né, que transcende amor, carinho, que está ali do ladinho. Que faz uma parceria de abandono. Cria uma parceria de abandono, né? Bom, olha, tem muitas questões a discutir. Eu tenho muito a agradecer a vocês pela oportunidade, viu? Imagina. E muito a pedir para o pessoal compartilhar mesmo na rede social, sabe? Reservar o dia 15 para ir na festa, você vai se divertir muito. Você vai fazer tudo. Você vai ajudar, se divertir.
conhecer pessoas novas, se reunir. Ver o que está na moda, Ver o que tá primavera, na verão. moda, né? Olha, o pessoal das lojas aí, que são nossas parceiras, estão se dedicando pra caramba na coleção. E é isso aí, eu queria muito pedir para as pessoas, façam parte dessa festa. Com certeza. Um recadinho final, então, para a gente encerrar essa matéria. Bom, o recado final realmente é, se você não pode ajudar lá, de alguma forma ajude anonimamente, financeiramente. Muita gente faz isso. Muita gente ajuda de uma forma anônima, porque não pode ir, trabalha demais, mas ama animal, gosta de animal, vê o valor do animal. E pode ter certeza, quando você pensa assim que você não é amado por ninguém, que você pensa assim, pô, que saco, hoje eu sinto que não sou amado por ninguém. Que nojeira, né? Você sente ingratidão, porque o ser humano tem muito disso. Né? O ser humano, às vezes, tem casos que ele não te diz nem muito obrigado. Ele acha que é extrema obrigação você ser bondoso com ele. Ele não te diz nem muito obrigado. Porque até o muito obrigado é uma gratidão, é uma forma de ser grata, Sim, né? Olha, sim. muito obrigada. Né? Pô, foi muito importante o que você fez pra mim. O cavalo, o animal, o cachorro vai sempre fazer isso pra você. Até as galinhas entendem. Tem pessoas na internet que adotam galinha, que adotam... E as galinhas abraçam, os patos abraçam. Até eles. Todos têm raciocínio. E todos, indiferente de qualquer um, é o ser mais leal. Ele realmente, ele não te abandona. Ele não te abandona, ele pode até passar frio, passar fome. Quando ele vê o dono que sacrificou ele de todas as Bateu, formas, verdade. ele ainda acha legal. Só o cachorro pra fazer isso, né? É. Porque, né? Só um animal, porque o ser humano tá Exato. cada dia mais correndo da situação de Das estar junto. obrigações. É toda essa situação, né? Toda essa complicação. Mas tem muita gente boa, viu? Tem. Muito obrigada e parabéns pelo teu Sucesso. programa, hein? Obrigada. Sucesso, né? Não, nessa a gente vai fazer esse festa sucesso junto. maravilhosa. Vamos Com curtir esse certeza. sucesso junto, que eu sei que você gosta muito de animal também. A você e a todos, né, que estão engajados nessa causa, uma nobre causa realmente, que dessa venha muitas outras. Parabéns a vocês. Olha, eu quero agradecer demais a todos que estão apoiando, demais. Não tem como eu citar todos, porque Sim. é tanta gente da sociedade Amém. Que bom. que não tem como. O pessoal que vai desfilar, as mães que estão se organizando, leva e traz. Show. Enfim, as lojas, as empresas, é tanta gente, os restaurantes, os hotéis que vão acomodar as pessoas que vão vir para trabalhar no evento. Vai mover a sociedade Vai lagiana. mover. Vamos lá. É isso aí, E o ano que vem parabéns. já está meio caminho andado. E se precisar fazer outro, a gente Obrigada. faz ainda esse ano. Ok. Obrigada, Débora. Tchau, tchau. Oh, to watch you